Apóstolos, capítulo 8, versos 1 ao 4. Atos 8, versos 1 ao 4. Nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões bíblicas sobre o povo de Deus e a sua missão. Há 3 domingos nós iniciamos, fizemos uma pausa e domingo passado demos mais um passo no entendimento e na compreensão do povo de Deus e sua missão. No primeiro domingo, nós refletimos sobre o chamado de Deus para cumprirmos toda a igreja, a missão toda de pregar todo o Evangelho para o mundo todo, enfatizando a expressão todo, dando a ideia da plenitude da nossa obra e a integridade, a integralidade da nossa tarefa. A ênfase que eu dei foi alertar e chamar a atenção do nosso povo, a sua vida, para o fato de que todos nós temos um chamado de Deus, naquilo que somos, no que fazemos, no lugar onde estamos. E iniciamos então esta série de reflexões, desafiando a Igreja de Cristo hoje a viver a missão que Deus nos tem dado, e entendendo que viver a missão não significa necessariamente sermos os tradicionalmente chamados missionários, mas o entendimento é que todos nós devemos viver em missão. Domingo passado, refletimos no Salmo 126 e descobrimos naquele texto, a partir daquele texto, a alegria de viver em missão. A alegria de viver em missão é testemunhar do poder de Deus, é ver os milagres de Deus acontecerem e é ter a certeza de que nenhum dos nossos trabalhos feitos para o Senhor é em vão. O Salmo 126 nos ensina essas 3 verdades fundamentais do que é viver em missão. Eu tenho dito que ao final desta série de mensagens, se você não conseguir gravar tudo o que eu tenho dito, mas se você pelo menos gravar que você tem uma missão em vida para cumprir, isso para mim já terá sido suficiente. Porque esta é a base, este é o fundamento, é a tese principal do que eu tenho procurado abordar e vamos abordar ao longo dos próximos domingos, quando tratarmos do assunto do povo de Deus e a sua missão. Atos 8, de 1 a 4, nós vamos caminhar um pouquinho mais na compreensão da nossa missão, do nosso trabalho e do que Deus tem a nos dar como povo dele nesta geração. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esse é um texto que, pela primeira vez, ouvimos falar de um homem chamado Saulo. E o livro de Atos, mais adiante, vai descrever a grande experiência vivida por este homem, experiência essa de transformação. Se eu perguntar aqui nesta hora, quantos saberão de cor, ou quantos saberão qual é a missão desta igreja? Levante uma das suas mãos se você sabe qual é a missão da sua igreja. Pois é o que eu imaginava. Nós precisamos que esta declaração de missão esteja bem clara e bem forte na nossa memória. À luz do que esse texto nos mostra de Paulo, nós devemos entender que Deus também nos colocou hoje neste lugar, para que outros Saulos que passem por nós sejam tão drasticamente transformados como Saulo foi. Você percebeu que a biografia de Saulo começa com um homem que entrava nas casas, pegava e arrastava homens e mulheres e prendia-os na prisão. E diz o texto, a primeira aparição que Saulo tem é que ele assolava a igreja. Um grande perseguidor,
transformou-se tempos depois, logo depois, no maior pregador que a igreja já teve, com o coração voltado para todas as nações, o apóstolo Paulo. Paulo, antes Saulo, teve a sua vida transformada, porque viu o testemunho de vidas que viviam em missão. A nossa missão, talvez a gente pudesse aqui enumerar uma grande tese. A missão da igreja é, e nós diríamos muitas coisas bonitas acerca de qual é a missão da nossa igreja. Mas nós definimos há 3 anos que uma frase resume, sintetiza, consolida muito bem aquilo que nós entendemos, o para que existimos neste lugar. O seu boletim tenta lembrar você todos os domingos disso, mas nem todo mundo lê ou atenta para os detalhes, mas ali está escrito na primeira página, na coluna da esquerda, logo em cima, abaixo do nosso símbolo, que nós somos chamados para transformar vidas. Podemos dizer isso juntos mais uma vez? Chamados para transformar vidas. Quantos aqui então sabem qual é a missão da nossa igreja? Levante uma das mãos. Agora todos nós sabemos qual é a missão da nossa igreja. Se alguém perguntar para a gente, por que vocês são igreja do Meier? Por que vocês são igreja batista ali naquela subidinha do Leão, como é conhecida a nossa subidinha da Emengarda? É porque nós somos chamados para transformar vidas. E nós entendemos que a missão da igreja é cumprir as várias missões que Deus tem colocado em nossas mãos para realizar. É a missão de cuidar dos nossos filhos, de abraçá-los, de interagir com eles, de conversar com eles. É a missão de celebrar a vida do irmão Crispim, da irmã Nídia. É celebrar a cura da irmã Maria Lúcia, do irmão Janinho. É celebrar muitas vezes o luto com aquele que chora, com aquele que padece. É celebrar a solidariedade, celebrar o cuidado com aqueles que têm necessidades de uma cesta de alimentos, de um vidro de remédios, de um abraço, de um sorriso, de uma visita, de uma presença. É celebrar o cuidado mútuo um com o outro, não apenas esperando que o líder ou que algum líder da igreja faça a sua parte, mas você, sabendo que Deus lhe deu também uma missão em vida, fazer a sua parte para que a igreja viva, para transformar tantos Saulos quantos existem entre nós. Eu fico imaginando que o paralelo para os nossos dias seria pensar que entraria aqui neste salão de cultos Ahmadinejad. E ele entraria pelo corredor dizendo assim: Pastor Purim, em português de preferência, para eu poder entender. Pastor Purim, eu vim aqui porque eu quero me entregar a Jesus. E todos nós pensaremos, até eu, sim, lá vem bomba, literalmente. Mas era isso que o povo viveu naquele tempo em que Saulo caiu do cavalo, literalmente, sofreu uma queda no caminho para Damasco, quando ele de repente é procurado por Barnabé, e Barnabé muito desconfiado ainda dele, mas espera aí, você vai me prender, vai me matar, isso é uma cilada, isso é uma armadilha? E Saulo então diz: não, o Senhor Jesus apareceu a mim e a minha vida está transformada. Hoje, a igreja precisa resgatar o mesmo senso de possibilidade, a realidade dos milagres que Deus tem para fazer entre nós, de tal maneira que, ainda que haja perseguições, ainda que haja mortes e prisões, nós temos uma missão a cumprir enquanto vivemos. E a missão é neste lugar onde estamos, ou no lugar onde você for e onde você está, todos os dias. O versículo-chave desta narrativa, feita essa introdução, é o versículo 4, que diz que os que foram dispersos por conta desta severa perseguição, eles foram dispersos e por onde iam, por onde passavam, eles pregavam a palavra. O que caracterizava os cristãos do livro de Atos, conhecidos como os primeiros cristãos, eu já disse aos irmãos que particularmente eu não gosto muito da expressão da eclesiologia chamada igreja primitiva, os cristãos primitivos. Eu sei que semanticamente significa o que está dito. Primitivo é aquilo que vem primeiro,
mas usualmente a palavra primitivo pode nos lembrar aqueles telefones antigos, de ficar batendo na tecla, porque o moderno é o celular, é o smartphone, é o computador de bolso. Primitivo é o carro que era ligado na manivela, ou primitivo é andar a cavalo. O moderno é andar de carro automático. Então, quando a gente usa a palavra primitivo, dá-nos uma sensação de algo que é arcaico, quando na verdade os cristãos do livro de Atos, eles são para nós exemplares e referenciais e um modelo de vidas em missão. E esse versículo 4 de Atos 8, ele de alguma forma mostra o que é viver em missão, é por onde passar, testemunhar e falar do amor de Deus, anunciando Cristo. Mas há algo que você precisa compreender aqui junto comigo, e é um alerta que eu recebi ao ler um livro de Christopher Wright, chamado A Missão do Povo de Deus, em que ele nos faz refletir uma realidade que eu nunca tinha parado para perceber. Ainda que nós tenhamos, por exemplo, em Mateus 28, 19 e 20, em Marcos 16, 18, e até mesmo em Atos 1, 8, que seriam os 3 textos chaves da conhecida Grande Comissão. O que é a Grande Comissão? É o termo missiológico, é o termo da sistemática, do seminário, das cadeiras de missiologia, que é a declaração de Jesus dando aos crentes uma tarefa, uma missão. Em Mateus 28, 19 diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar ou guardar todas as coisas que eu lhes tenho ensinado, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 16, 18 diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Atos 1,8 vai dizer: portanto, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E receberão poder do Espírito Santo que há de descer sobre vocês para que isso aconteça. Esses 3 textos, eles são usados para definir ou fundamentar o que nós chamamos de a Grande Comissão. Esse termo não é bíblico, não está na Bíblia, é um termo missiológico, é um termo sistemático, que se criou para nós definirmos que, de alguma maneira, Jesus nos deu uma tarefa a cumprir. Só que agora que vem uma proposta de mudança de paradigma importante. Quando nós estudamos o livro de Atos, e quando nós analisamos a atitude e o modelo de vida daqueles cristãos, nós não vamos encontrar em nenhum lugar uma declaração ou um indício de que eles estavam vivendo em missão para cumprir uma ordem. Eu explico. O que eles faziam para cumprir a missão não era fruto, e nós não encontramos isso em nenhum testemunho, em nenhuma mensagem, por exemplo, de Pedro ou de Paulo, e até mesmo nos próprios concílios, que eram aquelas reuniões para tomarem decisões, que estão registradas em Atos 15, Atos 18, quando a igreja se reunia para tomar uma decisão como uma assembleia. Em nenhum lugar há uma referência do tipo: Jesus, o nosso mestre, nos mandou cumprir a missão. Na verdade, o que me chamou a atenção, e Christopher Wright me chamou a atenção para isso, é que toda a pregação no livro de Atos, tenha sido por Pedro, ou por Paulo, ou por qualquer outro, não estava preocupado em cumprir uma ordem, mas sim em dar continuidade a uma história. A história do plano de Deus para a humanidade. Este paradigma, esta concepção, esta compreensão, vamos dizer assim, ajustada, refinada, nos ajuda a entender uma coisa importante acerca do que é viver em missão. Vou voltar atrás um pouco, quando na primeira mensagem que nós refletimos sobre este preceito, ou esses preceitos, eu disse aos irmãos que viver em missão é muito mais um senso de responsabilidade do que um senso de dever. E eu ilustrei até com a questão das leis de trânsito na nossa cidade. Nós usamos o cinto de segurança e nós passamos a parar nos sinais vermelhos e nós começamos a observar melhor os limites de velocidade, não por um senso de responsabilidade,
mas é porque começou a pesar nos nossos bolsos as multas que as autoridades de trânsito da nossa cidade nos impuseram. Não fosse a reeducação da nossa cidadania baseada nos nossos bolsos, nós continuaríamos dirigindo sem cinto de segurança, sem parar nos sinais de trânsito e sem respeitar os limites de velocidade. Agora aqui na nossa rua muitos vão ter que passar devagar, porque aqui na outra esquina colocaram mais 2 radares. Se você nunca percebeu, cuidado. Não sei ainda se estão funcionando, vou tentar descobrir para dizer para os irmãos. Mas logo aqui na nossa esquininha, na antiga Urpem, a prefeitura colocou mais 2 radares. Ou seja, a partir de agora, os motoristas vão ter que reduzir a velocidade da Rua Mengarda. Não porque queriam, ou porque tenham consciência da responsabilidade, mas porque não querem ser multados. Se nós achamos que fazer a missão é cumprir uma ordem, nós estamos reduzindo demais o valor e a importância que tem a cruz de Cristo na nossa história. Porque estamos fazendo por dever ou por constrangimento, talvez até por medo de ir para o inferno. Quantos não estão preocupados com a sua vida com Deus, muito mais para não irem para o inferno do que para gozarem de uma nova vida aqui e agora, com a esperança da eternidade no céu com Jesus? Isto muda muito. Isto muda muito, porque isso trata de motivações, isso trata de razões fundamentais. Isso acaba por nos motivar naquilo que é caráter, naquilo que é invisível, e que para nós é o maior desafio de vida. Então, o que nós vamos perceber é que Jesus Cristo preparou os discípulos não para cumprirem uma ordem específica, mas para darem continuidade a uma história. Que história é essa? A história do plano de Deus para a humanidade. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui depois da sua ressurreição, naqueles dias em que ele caminhou, interagiu, conversou, esteve com seus discípulos, Jesus continuou ensinando. E uma passagem importante é quando ele caminha com os discípulos no caminho de Emaús, retornando de Jerusalém para Emaús. Aqueles dois discípulos estavam frustrados, tristes. Jesus, percebendo a tristeza, interagiu com eles e perguntou: por que vocês estão tristes? A resposta foi: porque o nosso grande Messias morreu. A nossa esperança acabou. E diz o texto em Lucas que Jesus passou a mostrar para eles e explicar todas as coisas, desde a lei, passando pelos profetas, até os últimos acontecimentos. Como Jesus mostrou àqueles dois discípulos desconhecidos ou anônimos que o propósito da sua ressurreição estava cumprido? Lendo a lei, explicando os profetas, fazendo tudo ter sentido até hoje. Quando Jesus falou aos seus discípulos: ide a todas as nações e batizai as pessoas como discípulos de Jesus, e ensinando-as a guardar tudo o que eu tenho ensinado, você sabe dizer a que Jesus se refere no tudo o que tenho ensinado? Você já parou para pensar que Jesus não estava falando de evangelho? Porque os discípulos não tinham o evangelho em suas mãos, eles ainda estavam vivendo as boas novas, e Marcos não tinha escrito nada, Mateus não tinha escrito nada, Lucas não tinha escrito nada. Quando Pedro vai pregar a sua primeira mensagem, em Atos 3, ele começa falando do plano de Deus em criar o mundo. Mas o pecado veio ao mundo e destruiu a criação de Deus. Por isso Deus enviou seu Filho Jesus para morrer. E a mensagem de Pedro é: arrependam-se e creiam que Cristo é o cumprimento das profecias. Querido, o que Jesus está ensinando aos discípulos, e o que ele ensinou aos discípulos, e o que motivou os primeiros crentes em Jesus a pregarem a palavra por todo lugar em que iam, é porque eles entenderam e tinham consciência de que eles faziam parte de uma história, ou de uma parte de uma história.
E esta parte, nós também fazemos parte. É a parte da história do mundo onde Deus quer redimir a humanidade. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é um livro de uma história perfeita, um plano perfeito de Deus. Nós não cumprimos nossa missão e nós não estamos aptos a viver em missão se nós não conhecermos a nossa história e se nós não soubermos a razão pela qual somos Igreja de Cristo hoje e que papel isto tem na história da humanidade, tanto no passado, mas especialmente na expectativa do que está por vir. Portanto, não podemos dar mais nenhum passo, não podemos desenvolver projetos, não podemos desenvolver planos, não podemos sonhar futuro, se nós não soubermos essencialmente o que é fazer parte de uma história. A Bíblia, ela tem um começo e um fim perfeitos. E se você nunca parou para atentar para esse detalhe, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Gênesis 1:1 começa com a descrição do caos. No princípio criou Deus o céu e a terra. Em Atos 22, no último versículo, o último livro da Bíblia, na visão do apóstolo João, ele termina o registro desta última revelação dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra. Você não pode ignorar o fato de que a Bíblia começa e termina falando de uma glória criada por Deus. Portanto, a Bíblia como um todo, ela conta uma história. E nós fazemos parte, você faz parte dessa história. Se pudermos dividir a Bíblia em 4 seções principais, não são proporcionais, não são equivalentes, não têm o mesmo tamanho, mas de maneira muito resumida e muito objetiva, a Bíblia fala de 3 estágios dessa história. A criação, de Gênesis 1 ao capítulo 3. A queda, que é daquele momento de Gênesis 3 e que vai até Gênesis 11. E a partir de Gênesis 12 até os nossos dias, numa história ainda sendo escrita, revela o plano redentor de Deus para a humanidade. Nós precisamos conhecer a nossa história desde o começo. Deus criou os céus e a terra. E toda a criação foi feita para refletir a glória de Deus. Esta certeza nos ajuda a responder 2 perguntas essenciais. O que estamos fazendo aqui? Quem somos? E qual é a finalidade do existir? Na verdade, os 3 primeiros capítulos da Bíblia são tão importantes quanto todo o restante dela. E ainda que exista um debate ateísta ou de crença acerca dele, nós temos uma convicção que não pode estar abalada pelo fato de que, seja como foi, ou seja de que forma foi, ou seja quando foi, uma certeza inabalável é de que a criação reflete e revela a glória de Deus. Eu costumo dizer, não é que eu vá acreditar nisso, mas é que, ainda que a ciência algum dia consiga me provar que a teoria do Big Bang faz sentido, ou tem sentido, ainda assim uma pergunta ficará sem resposta à luz da ciência. Mas e antes do Big Bang? Quem existia? Tudo redundará numa única resposta. Há um Deus que sempre existiu. E que Ele, por suas próprias mãos, criou todas as coisas. E esse mesmo Deus que tem poder de, no caos, estabelecer a ordem, e que com suas próprias mãos criou a mim e a você, não descansará enquanto não vir a sua glória refeita. Porque houve um dia que, de tanto nos amar, Ele nos deu a liberdade de escolher. E fomos enganados, fomos seduzidos, fomos engodados, e os nossos olhos nos traíram, e o nosso coração nos levou ao equívoco de escolhermos viver longe de Deus. Veio então a queda. E a queda tem as suas implicações físicas.
o nosso corpo mortal, a dor que sentimos, a nossa existência limitada e a alegria milagrosa de vermos vidas como a do irmão Crispim chegar aos 91 anos, celebrando a vida com alegria. Mas você e eu sabemos que isso não é a regra. São raríssimas exceções que mostram e comprovam a graça de Deus. Porque a nossa vida, ela é muito curta. Não só fisicamente, mas também intelectualmente. Quando este afã de saber e querer, e saber e querer saber cada vez mais, nos leva a um esgotamento intelectual que nos distancia de Deus e que nos torna prisioneiros da nossa ganância em saber. Emocionalmente, nossos relacionamentos foram maltratados, tornamo-nos maus, traidores, desleais, infiéis. Isso tem afetado horizontalmente vários níveis da nossa existência. Nossas famílias, nossos relacionamentos interpessoais, nossos relacionamentos fraternais. Machucamos e ferimos pessoas todo instante, seja com palavras ou com obras. E espiritualmente, principalmente, nós sabemos que a queda nos afastou para sempre de Deus. Aí então é quando, no capítulo 11 do livro de Gênesis, quando Deus percebe que o mundo estava fadado a uma destruição imediata e iminente, Deus então levanta Abraão, e Deus chama Abraão e diz: eu farei de você uma bênção. Na história da criação, a história da queda, e agora em Abraão inicia-se um processo de Deus em tomar iniciativa para redimir a sua criação. Pois Abraão foi chamado e foi designado por Deus para ser uma bênção para a sua família e para todas as nações da terra. Perceba então que Deus já abrangeu todos, e já abarcou e já abraçou todos. E desde o início a missão de Deus foi dada a um homem para alcançar todos. A partir de então, vemos uma história em que Deus sempre toma iniciativa para mostrar ao homem o seu amor imensurável. Vem a passagem do Êxodo, em que Deus tira o povo do cativeiro do Egito e diz ao povo: vocês saberão quem eu sou. O povo falha, o povo tem dura cerviz, o povo quer voltar às cebolas do Egito, o povo é teimoso, o povo é rebelde, e Deus então levanta profetas para aproximá-los da sua palavra. No Sinai, Deus traz a sua palavra ao povo, e Deus o tempo todo está tomando iniciativa para dizer ao povo: eu os amo. Até que quando em Oséias capítulo 14, versículo 3, Deus vai dizer ao povo: eu voluntariamente os amei, e ainda mais os amarei. A história do Antigo Testamento todo vai narrar um Deus que é, na sua essência, um Deus de missão. E o próprio Jesus Cristo, quando ele diz está escrito, não era apenas um conceito messiânico, mas era um conceito missional. Porque ele estava ali para cumprir um propósito de Deus, para redimir a sua criação. E quando ele fala aos seus discípulos: vão e preguem, não era uma simples ordem mecânica para entregar um folheto, para fazer uma cruzada evangelística, ou para trazer alguém para um culto, esperar que o pastor faça um apelo para que alguém se entregue ao amor de Jesus. Mais do que tudo, o que Jesus estava dizendo: está escrito que Deus escolheu um povo para testemunhar. Deus escolheu pessoas para viverem de tal maneira que todos saibam. Isaías 49, versículo 6, Deus vai dizer ao seu povo: eu farei de vocês luz para as nações. Perceba que o amor de Deus já é um amor universal, um amor que não é exclusivista, um amor que não é egoísta para um único povo. E esta foi a grande dificuldade dos judeus entenderem, num primeiro momento, o sentido do seu chamado. E é quando então em Atos 15 acontece o primeiro concílio, e o que se invoca naquela discussão, quando Tiago pega a palavra e cita o livro de Amós, quando já no Antigo Testamento vai dizer: o amor de Deus é para todas as nações, para os gentios.
E quando a definição da missão da igreja do livro de Atos ela é alinhada, ela é ajustada diante de um debate: o evangelho é só para os judeus, Cristo é só para os judeus, o Messias é só dos judeus ou é para toda a humanidade? Tiago vai ao Antigo Testamento para dizer: desde os profetas, o Senhor já falava que os gentios também seriam alcançados. Portanto, viver em missão é conhecer a nossa história. Porque nós fazemos parte de uma etapa dessa história, quando os nossos olhos agora já estão voltados para a etapa final, a nova criação. Porque esse dia se aproxima com uma rapidez indescritível. Percebemos que todas as evidências, e não preciso de profecias apocalípticas, e não preciso muito menos eu preciso de respostas às variantes. Até porque muita gente se aventura a responder os livros de Apocalipse tentando elucidar os enigmas dele. Eu tenho a minha linha exegética, eu tenho a minha posição teológica, e eu sou muito franco e sempre em dizer que eu não estou preocupado com o que significam 4 cavaleiros, candelabros, anciãos, se são 24, se são 44, se são 144. Isso não tem valor. Tinha para João, tinha certamente para aquele tempo, para aquelas pessoas. Mas agora, quando o Papa eleito foi nomeado, já se disse que ele era a própria besta, mas já diziam que João Paulo II também era. Agora é o Bento que é. E se o Bento morrer, vai vir outro. Fazem umas contas doidas, sinceramente, um negócio, uma criatividade fantástica. E forçam o texto bíblico, muitas vezes, para dizer o que ele não disse. E eu quero dizer mais uma vez para você, grave essa frase. É uma chave hermenêutica importante. O texto bíblico nunca pode dizer hoje o que nunca quis dizer no seu tempo. E quando nós entendemos o livro de Apocalipse, João estava falando para uma igreja, as 7 igrejas da Ásia. E não vem me dizer que as 7 igrejas representam isso ou aquilo, porque eu não sei o que representa, eu não estava lá. E ninguém que hoje diz que sabe o que representava, pode dizer o que representava. Mas que eu sei que Cristo está voltando, isso eu sei, porque Ele está voltando desde que Ele foi. Amém? Ele está voltando, mas desde que Ele subiu. E não é agora porque o Bento XVI, eu estou trocando, né, toda hora, é o Francisco I, eu estou no passado, né? Eu vi um vídeo recentemente, me passaram para assistir, porque gostam que o pastor veja essas coisas. Não faço tanta questão não, mas eu vejo, tudo bem, manda para mim que eu dou um tempinho e vejo. Mandaram um vídeo para mim, para mostrar que um camarada fez umas contas e viu que o Apocalipse fala do rei, e o rei é o Papa, porque no ano tal o Vaticano virou um país. Fazem uma leitura mirabolante, fantástica. Negócio de filme de Hollywood. Só que desde que eu me entendo por gente, essas profecias estão se cumprindo em tantos outros que já aconteceram. E aí disseram que agora o Francisco é a ressurreição de João Paulo II. Coitado do Francisco, já velhinho, é a ressurreição de João Paulo II. Então já não é mais cristianismo, é espiritismo, porque não é mais nascimento e ressurreição, é reencarnação. Sinceramente, gente, é tanta história para boi dormir. E tantas pessoas morrendo de fome na esquina da nossa rua. Quantos cracudos morrendo, a gente tentando decifrar o Apocalipse. Parem com isso. Não gastem tempo com isso. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo, seu filho na fé: para com discussões vãs que não vão levar a lugar nenhum. O que me resolve descobrir quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Um é preto, outro é branco, outro é vermelho, outro é amarelo, sei lá. E cada um representa uma coisa dos nossos, não representam nada. O que eu sei é que Jesus está voltando, porque se representou alguma coisa, representou lá na época de João, que ele estava preso, sua carta precisava ser codificada, porque senão ia ficar na mesa do delegado da época, mas ele queria falar para as suas ovelhas, e ele usou então figuras enigmáticas para que suas ovelhas conhecessem. Possivelmente suas ovelhas entenderam muito bem tudo o que ele estava querendo dizer. Os 4 cavaleiros eram os 4 líderes, um do ministério de evangelismo, um do ministério de... um era o tesoureiro, o outro era o secretário, era o zelador da igreja,
O candelabro era o lustre que estava queimando, troca isso aí. Eu não quero ser desrespeitoso, de forma nenhuma. Na verdade, o que eu quero é alertar você para o fato de que se perde muito tempo dizendo que está em missão, mas estamos perdendo tempo tentando decifrar enigmas que não foram dados a nós decifrar. E a história da criação, a história da queda, a história da redenção e mais ainda agora a história da nova criação é o que nos motiva a viver em missão. Porque o que os crentes em Atos faziam, pregar e anunciar que Cristo veio ao mundo, eles apenas diziam, não é porque Ele nos mandou dizer, é porque nós descobrimos que Ele veio cumprir o plano de Deus. Isso muda tudo. Porque você não é testemunha porque Jesus mandou. Você é testemunha porque Ele mudou a sua vida. Você é testemunha porque você quer que o amor de Jesus alcance outros. Nós precisamos tirar esta visão tacanha de que o cristianismo é um preceito de vida feito de regras e mandamentos e leis e ordens que eu faço porque mandam, eu faço porque o pastor mandou, eu faço porque Jesus mandou. Não! O que eu faço é por adoração, porque eu conheço a minha história, e conhecendo a minha história eu descobri que Deus me criou à sua imagem e semelhança, mas o meu pecado me destrói a minha casa, destrói meus filhos. O meu erro, a minha tendência ao mal, me afasta de Deus todos os dias. E se eu não me apegar à cruz de Jesus, que é o centro da mensagem, eu não tenho razão para viver. E porque eu tenho razão para viver pela cruz, eu tenho esperança. E que os outros vejam essa esperança em mim. E que os outros saibam que por onde eu vou, eu estou anunciando a palavra de Jesus, não porque Ele me mandou, mas é porque Ele me mudou. E porque Ele me mudou, Ele pode mudar a todos. A nossa missão não é um mandamento. A nossa missão é um privilégio de tornar o Senhor conhecido pelo nosso jeito de viver, pelo nosso jeito de falar, pela nossa maneira de amar, de resistir às provas, às perseguições, às prisões, aos prantos, ao choro, ao que seja. É o mundo olhar em nós e ver, tem algo de diferente naquele povo, naqueles crentes, porque eles verdadeiramente foram chamados para transformar vidas. Que o Senhor nos abençoe, para que nós vivamos em missão, sabendo que nós não estamos apenas cumprindo um dever, nós estamos dando continuidade a uma história de um Deus que nos amou desde o início e que nos amará até o fim e estará conosco até o final. E quando o final acontecer, tudo será transformado. A terra e o céu, como foram criados, serão transformados em um novo céu e uma nova terra. E é para lá que nós vamos. E enquanto esse dia não chega, nós temos muitas missões a cumprir todos os dias, por onde quer que formos, por onde passarmos, que sejamos um povo em missão, vivendo para fazer diferença. Amém?